Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais xadrez para o YouTube de vocês. E assim, esse vídeo que eu vou postar aqui agora, eu não tenho pretensão de que ele seja bastante assistido ou que alguém se interesse por ele está mais no meu arquivo pessoal mesmo, mas não tem problema porque o canal, entre outras coisas, também é para isso. E aqui eu trago uma partida de xadrez que eu joguei, só que eu gostei tanto dela que eu resolvi trazer aqui para o canal. Foi uma partida que eu joguei na plataforma Lichess, eu era o jogador de brancas, venci essa partida contra um tal de Vicemer, não sei como que se pronuncia o nome, não sei se ele é alemão ou o que ele é, mas vamos ver essas letras aí, né, um W, 2 S, se terminado em E, talvez seja. Bom, como foi a partida? Comecei aqui com o peão do rei, tranquilamente, E4, ele responde com o peão E5, eu jogo meu cavalo F3 para desenvolver peça, ele responde com o cavalo C6, e aqui eu tenho a opção tanto de ir para a linha do bispo C4, quanto da Ruy Lopes com o bispo B5. Eu estava para a briga, quis ir para B5. Nesse ponto ele responde com o cavalo F6, um lance bem indicado seria eu rocar, mas aqui eu cometo uma coisa que é uma falha, eu sei jogar essa posição, mas por algum motivo eu cometi um deslize e esqueci completamente, joguei o cavalo em C3. Aqui começam os problemas por causa do seguinte, o bispo de B5 normalmente será perseguido na Ruy Lopes, e para evitar isso, para não perder ele, eu preciso jogar o peão a C3 em algum momento, né, para conseguir dar uma casa de fuga para ele. Só que aqui eu não fiz isso, aqui eu joguei no automático e lancei esse cavalo C3. Então vamos ver o que acontece a partir disso. Ele joga bispo E7, não começa a ameaçar o meu bispo ainda. Agora sim eu roco, ele ameaça o meu bispo, eu recuo, ele ameaça de novo e aqui o meu bispo está preso no primeiro momento. Ele roca, eu dou o respiro necessário ao bispo, ele fica quieto dele ali, vai buscar essa grande diagonal em cima do meu roque. Eu trago a minha torre para defender o peão, reforçando, é uma manobra típica também da Ruy Lopes. Agora ele entra com esse cavalo para rasgar a diagonal enquanto ameaça meu bispo. Então aqui a gente observa que esse lance traz mais um ataque para o peão de E4, ataca o meu bispo e ataca o meu cavalo. Aqui eu poderia simplesmente ter trocado cavalos, mas eu não sei porque eu não quis. Acho que eu fiquei com medo de tirar esse peão dele, né, de E5 e poder dar uma margem para ele abrir a coluna e me atacar, ou talvez eu só não tenha pensado nada, porque uma coisa que eu esqueci de falar é a partida do ritmo 5x3, então eu jogo rápido realmente essas partidas. Então aqui eu não quero perder, na verdade eu tô olhando em retrospecto, eu podia ter feito qualquer coisa, inclusive recuado o bispo para casa de A2, porque não tem nada de errado acontecendo. Inclusive, se ele tomar aqui o meu cavalo, eu tomo de dama e tá tudo certo, a vida que segue, eu não precisava ter feito o que eu fiz. Mas eu acho que isso foi bom porque trouxe adrenalina para a partida, trouxe cores táticas à partida. Aqui eu sacrifico o bispo no peão, dando cheque. Ele toma de torre, aí o peão de E5 não tem defesa. Eu entro lá pegando e estou ameaçando a torre. Então até agora eu tenho 2 peões pelo meu bispo. Vamos ver se isso vai valer a pena. Eu acho que eu não tenho compensação nenhuma, mas eu gostei de jogar essa partida. Ele recua, ok, eu tiro meu cavalo para poder ameaçar o cavalo dele que está sem defesa no momento. Cavalo de E4, diga-se de passagem. Ele traz a defesa com o peão C5, eu ameaço com o peão C3, ele recua para a casa de E6. E essa casa vai ser importante daqui a pouco. Agora eu reforço o peão de E4 com o peão F3 e com isso eu debilito a minha diagonal entre G1 e A8. Portanto, ele pode encaixar peças aqui e querer me dar um cheque descoberto, qualquer coisa assim, né? Me atacar por essa diagonal. Ele então traz essa dama para C7 para ameaçar o meu cavalo, que no momento está sem defesa e também está sem boas casas para ir, porque todas as casas que ele for aqui, à exceção de D3, ele pode ser capturado, inclusive com dano à minha estrutura de peões, se por exemplo eu jogar para G4, mas em compensação, se eu volto para D3, eu fecho tanto meu jogo, eu fico com um jogo horrível, um jogo triste. Então eu não vou fazer isso.
E aqui eu encontro uma saída que é a seguinte: defendo com o peão D4, ele ataca novamente com o peão D6. Agora eu recuo porque já não faz mais dano se eu voltar o cavalo, porque agora ele já está atrás do peão. Aqui ele troca o peão, só que se eu tomo o peão de volta, ou seja, eu faço C por D4, ele tem cavalo por D4 e eu fico com um peão a menos. Só que eu preciso lembrar que eu já estou atrás em material, porque eu dei uma peça por 2 peões. De maneira que aqui eu não tenho como fazer essa captura. E eu acho o seguinte recurso: o cavalo que vai recapturar está na mesma diagonal do rei. Então eu vou cravar o cavalo com dama em B3. Dessa maneira, se ele se atreve a pegar e capturar o meu peão de C3, cai o cavalo E6 dele com cheque e vida que segue, né? Tô bem na partida. Ele não pode permitir uma barbaridade dessa. Então, ele usa a dama para proteger. Só que agora eu posso simplesmente capturar o peão porque o cavalo está cravado e não vai poder recapturar. Então, continuo mantendo o equilíbrio material que já vinha prévio na partida porque o cavalo está cravado. Como o problema dele é a cravada, ele vai tirar o rei da cravada para ameaçar capturar ali o peão. Aí agora eu tenho que defendê-lo novamente. A melhor maneira de defendê-lo é trazer o bispo. Poderia tê-lo avançado, mas nesse momento eu não quis fazer porque eu aproveitei para desenvolver uma peça e conectar as minhas torres. Por falar em torres, ele vai e ocupa a coluna aberta com torre de A em C8, e aí eu avanço agora sim o meu peão, ameaçando o cavalo dele e solidificando a minha diagonal. Observem que o bispo dele de Casas Pretas, o bispo que está em B7, tinha pego essa diagonal para si, mas agora ela não serve para nada porque tem um granito bem pesado aqui. Só morde cadeia de peões, não vai fazer nada. O cavalo, obviamente, tem que sair. O cavalo vai para D8. E aqui eu ganho 2 casas interessantes. Olha os postos avançados que eu ganhei para o meu cavalo. Ganhei aqui a casa de D6 e a casa de E6. Ou, perdão, ganhei a casa de C6 e a casa de E6. Se no futuro eu puder aproveitar, isso vai ser muito útil. Mas, no entanto, tem outra coisa que eu estou pensando aqui agora. Aprendi há muito tempo atrás, lá no campeonato das escolas particulares no Rio de Janeiro, que coluna aberta tem que ser disputada. Então eu trago minha torre de AC1, não vou deixar ele dominar uma coluna assim de graça. Fazemos algumas trocas, agora eu estou de posse da coluna C. Ele segue expandindo na ala da dama, ele aproveita que o peão de B5 está defendido pela rainha dele para poder querer ganhar espaço. Aqui eu faço a seguinte manobra: esse bispo em B6, ele serve para jogar a minha torre em B7 em algum momento e capturar o bispo dele. Então aqui ele vai precisar tentar evitar essa ideia. E ele vai ser bem sucedido. Ele avança atacando a minha rainha. Eu recuo a rainha para D1. Poderia ter avançado a rainha para B4? Poderia, mas eu acho que a casa de B4 é mais bem indicada para o cavalo de A2, por isso que eu recuei. Agora ele traz esse cavalo, olha só que malandro. Cavalo em E8 impede a entrada da torre, porque agora ele tem cavalo por torre, de maneira que o meu plano eu já não consigo executar. E é legal se a gente voltar e olhar aqui, existia a possibilidade de que bispo capturasse o peão de A5, então por isso primeiro ele avançou o peão para forçar o recuo da dama e agora ele defende a entrada lá na casa de C7. Então eu aproveito que ele avançou o peão e deixou um buraco para trazer o meu cavalo para B4. Obviamente eu vou trazer o cavalo que estava mais afastado, que é o cavalo de A2. Agora eu já ameaço ocupar aqui novamente a casa de C6 como posto avançado. É claro que ainda está muito bem defendida, porque eu só tenho 2 atacantes. Ou melhor, eu só tenho 2 defensores para esse cavalo nessa casa, que é o peão de D e a torre de C. Enquanto que ele defende com 3 peças, bispo, dama e cavalo. Ou seja, não é o momento, mas eu gero incômodo, eu gero a possibilidade. Ele segue trazendo esse bispo para essa diagonal, porque o bispo aqui em E7 realmente não estava fazendo nada, mas aqui nessa diagonal, que eu vou chamar de diagonal secundária, para quem gosta de matrizes vai lembrar disso, ele começa a ameaçar o peão de B2. Peão de B2 esse que não pode avançar no momento. Quer dizer, poder até pode, porque está defendido pela dama, mas é dar contra-jogo, é querer criar peão passado, eu não vou dar esses moles aqui, eu quero jogar o mais tranquilo possível. Então eu trago a minha torre para C2, ela já fica ali
vigiando todo mundo. No futuro eu posso colocar uma dama C1 e querer finalmente, né, fazer uma baguncinha aqui na coluna C. Por enquanto a minha ala do rei está super bem defendida, porque ele não vai trocar nenhuma das peças dele por peão. Então, vida que segue, eu estou tranquilo. Ele começa a trazer o cavalo. Provavelmente ele vai querer expandir com essas peças aqui na ala do rei, já que ele está vendo que as minhas peças estão concentradas na ala da dama. Eu trago a minha rainha para C1, como eu falei, vamos dobrar na coluna. Ele traz o cavalo, olha só que casa boa que ele coloca esse cavalo. Eu posso simplesmente tomar, e se eu tomar ele retoma de bispo, ele fica com esse bispo apontando para o meu roque, né? Eu tenho todos os meus peões na casa branca e as casas negras estão de certa forma enfraquecidas. Então eu não gostei da ideia dele ter um bispo em E5 para depois trazer uma torre via F6 para cá e trazer uma dama e querer fazer um estrago aqui em cima. Não gostei disso. Por isso eu resolvi não trocar os cavalos. Então eu recuo o cavalo para F2. Aqui ele gera uma ameaça, que se eu tirar esses 2 cavalos, eles podem colocar o cavalo aqui em B3, por exemplo, ou melhor, aqui em D3, ameaçando minha dama e ameaçando meu peão. Não acho que isso seja útil num primeiro momento, mas no futuro pode ser. Agora ele resolve avançar na ala do rei. Provavelmente ele está querendo romper a estrutura ou limitar o salto do meu cavalo aqui para G4. É um lance com várias utilidades. Mas eu vou para H3, confiante de que o meu peão de G2 defende esse pocotó. E agora eu estou rumando para a casa sagrada, olha só. Eu ameaço vir para F4 e depois para E6. E de E6 eu estou ameaçando coisas muito importantes. Ele tira já a dama dali, prevendo que eu posso trazer problema. Na verdade eu não sei o que ele pensou aqui. Tá, esse lance dama E7 é misterioso para mim. Por que ele é misterioso para mim? Eu não sei o que ele está fazendo com isso. Porque ele está reforçando uma diagonal que não tem nada. O máximo que ele pode estar querendo fazer é trazer cavalo via D7 para C5. Mas C5 e de C5 ele pode ir para B3. Talvez seja essa a ideia. Mas qualquer cavalo C5 eu jogaria bispo toma C5. E se peão toma, torre toma e dama não pode retomar. Ou seja, não vejo grande vantagem. Mas também não entendi o plano dele. Esse é o mal das partidas de 5 minutos, né? Às vezes o plano não dá para explicar muito bem. Aqui eu jogo cavalo F4 e cavalo F4 me acena com uma possibilidade deliciosa. Eu adoraria poder jogar cavalo G6 com triplex com varanda, como diria o Rafael Leitão. O problema é que o tal do cavalo de E5 não deixa. Então eu teria um plano de jogar bispo em D4, capturar o cavalo e depois jogar aqui. Mas acabou que não deu tempo, acabou que não foi isso que a vida preparou pra gente. Ele traz o peão H4. Aqui eu fico com medo dele criar tensão, porque se ele joga o peão H3, eu sou obrigado talvez a jogar um peão G3 ou talvez deixar capturar, e de toda maneira isso enfraquece o meu peão de F3, que é a base da minha cadeia aqui, e aí vai abrir a ala do rei completamente. Eu não quero isso. Então eu simplesmente avanço e ataco ele, porque aí eu gero um problema que ele tem que responder na hora. Então aqui eu vou ter cavalo em E6 ameaçando torre. Torre se protege na casa de F7. Peão avança para impedir o contato. Ele traz o outro peão querendo trazer mais problema. E aqui eu vou tentar capturar esse peão. Eu tenho o cavalo e a rainha. Preciso de mais um atacante. Trago o bispo. Aqui se ele avançar eu estou tranquilo, que eu posso simplesmente capturar com um peão de H. E aí se ele avançar aqui esse peão, vai cair aqui em cima, vai cair o peão G5 dele sem problema. Ele traz o cavalo querendo forçar uma troca de cavalos. E aqui eu vejo a oportunidade de fazer o que eu queria. Na verdade não é o que eu queria, mas vai funcionar. Eu trago a torre ameaçando a rainha. Aqui ela está defendida tanto pela minha rainha quanto pelo cavalo. A rainha recua. Nesse ponto então eu troco torres. Meu plano aqui já é simplificar a posição. Beleza. E aí nesse momento eu achei que eu iria ficar com um peão a mais. Eu achei que eu ia conseguir recuperar a minha diferença. Como? Capturo. Só que aqui eu contava que ele capturaria o bispo com o bispo ameaçando a minha dama para eu capturar de volta com o cavalo. E aí sobraria. Mas não, primeiro ele captura o cavalo.
Então eu tenho que capturar o cavalo, perco o peão, ou seja, mantenho o material do jeito que está. Aí eu troco os bispos e tal. Observemos que nesse final ele tem 2 peças e eu só tenho uma, além da rainha, claro. Mas eu tenho 2 peões a mais do que ele. Ou melhor, eu tenho 2 peões a mais do que ele. E é nisso que eu estou pensando, uma peça por 2 peões. Se a gente observar bem essa posição, até que não está muito esquisito para mim, apesar do material a menos. Então aqui eu trago a minha dama, porque esse cavalo é muito perigoso. Ele ameaça pular para C4, ele ameaça fazer gracinha aqui na ala do rei, né? Ele ameaçava várias coisas. De maneira que eu coloco a minha dama em C3, de certa forma, para cravar o cavalo. Eu não quero que esse cavalo saia daí. Então ele traz o rei para poder tirar o cavalo, porque aí a rainha passa a estar defendida, de maneira que posso trocar as rainhas com ele. Aí eu aproveito e dou um cheque. Esse cheque parece que eu vou pegar o bispo, mas ele defende da seguinte maneira: dama, se eu pegar o bispo eu perco a dama. Só que em compensação agora o peão sobrou, finalmente eu consegui recuperar o material, mas ainda são 2 peças, ainda é uma peça por 3 peões. Aqui ele traz o cavalo. Esse cavalo é péssimo porque ele ameaça a minha dama e o peão de B2, e isso já me gera um problema. Aqui eu poderia defender de várias maneiras. Eu poderia, por exemplo, jogar dama em D4 cheque e proteger o cavalo. Mas o que eu queria mesmo era que ele capturasse o peão B2 para só então eu jogar a dama D4 ou dama D5 que fosse, para assim conseguir dar um garfo e pegar esse cavalo. Aí sim eu já teria uma vantagem material boa. Então, visando isso, o que eu fiz? Dama em C5. Dama C5, eu estou tocando o peão de B5, ele vai defender com dama em D7. Aqui eu aproveito a oportunidade, já que eu não vou conseguir capturar o peão de B5, o de H4 eu vou. Dama G5 cheque, rei foge, dama captura. Nesse ponto, ele me dá o cheque, eu fujo. Aqui foi engraçado porque ele vai começar uma sucessão de cheques e eu vou fugir de maneira boba. Por quê? Como a partida é de 5x3, cada lance eu ganho 3 segundos. Eu já estava apurado de tempo, estava com 24 segundos. Então esses lances conseguiram me dar alguns segundos a mais, que foi quando eu cheguei aos 37 segundos que terminei a partida. Aqui ele captura o meu peão, ou seja, ele tem agora 2 peões contra 1 na ala da dama. A situação pode ficar complicada. Eu começo uma sequência de cheques, e esse cheque é particularmente bom porque finalmente eu vou conseguir vantagem material, porque eu vou pegar aquele bispo. Então capturei o bispo, agora tem uma peça para cada e eu tenho 2 peões a mais. Então finalmente estou com o meu mais 2 aqui. Ele traz essa dama dando cheque, eu fujo, cheque, fujo, cheque. Vamos empatar? Não, mas eu já ganhei segundos de relógio. Cheque, fujo, cheque, fujo, cheque, fujo, cheque, fujo. Vamos empatar? Não, cheque, fujo. Ganhei segundos no relógio. Agora ele resolve trazer o cavalo, que ele está vendo que só a rainha não vai dar conta nisso. Aqui nesse ponto eu posso capturar o peão B5, mas eu me lembrei que cavalo e rainha juntos dão mate no rei. Eles são excelentes algozes para um monarca. Então eu vou atacar o rei. Eu quero mate, eu quero ver sangue. Dama D5 cheque, rei foge. Dama em F5 cheque, rei foge. Cavalo vem para se juntar à briga. Dama volta lá para A5. E aqui, dama em F6 cheque. Estou diminuindo as casas do rei. O rei agora só tem basicamente 2 casas, olha só. O que aconteceu com esse monarca, né, cara? De todo o tabuleiro agora ele só tem 2 casas. Então ele vem para H7 e eu trago o cavalo. O cavalo em E7 me permite a seguinte ameaça. Dama em G6 cheque, o rei só tem uma casa que é H8, e aí eu sigo com dama em H6 checkmate ou dama em A em G8 checkmate. Isso daqui está claro. Para evitar isso, o meu adversário vai ter que me dar cheque. Então lá vem ele. Dama C7 cheque, fujo. Dama C5 cheque, fujo. Aqui ele já não tem mais cheques com a rainha, mas ele tem com o cavalo. Então eu fujo de novo. Rei H2. Aqui ele pode me dar lá o cheque novamente na casa de C7. Eu fujo na diagonal porque, em primeiro lugar, que eu não podia fugir de nenhuma outra maneira. Segundo, que eu também não queria subir o peão porque eu acho que isso expõe um pouco o rei.
Mas quando eu fujo para cá, ele já não tem mais o cheque da rainha, porque qualquer cheque da rainha eu vou pegar o cavalo. De maneira que ele tem que fazer outra coisa. Então ele traz a rainha para defender o cavalo. E aqui ele ameaça coisas incômodas como cavalo por H3 cheque e assim sucessivamente. Só que esse lance é bom não só por isso, mas porque ele também evita o mate, porque agora eu não tenho como jogar dama G6 mais. Então eu preciso encontrar outra estratégia para dar mate. Aqui eu vou fazer o seguinte, esse foi um lance que eu me senti orgulhoso de ver. Isso porque eu tinha 37 segundos, olhando depois talvez não me orgulhe tanto com o tempo, né? Mas aqui eu resolvo jogar o dama H6, o rei não pode fugir para G8, observem bem, já que o cavalo cobre aquela casa, de maneira que só resta ele capturar a minha dama. Mas ao capturar a minha dama, eu consigo simplificar o jogo com cavalo em F5, cheque, ele foge para G4 e eu finalmente capturo essa rainha. E agora estamos num final de peças menores e peões, só que eu tenho 4 peões passados na ala do rei, enquanto ele tem 2 peões contra 1 na ala da dama, mas nós temos cavalos super velozes que vão alcançar esse jogo. Então ele começa a trazer os cavalos, eu trago o meu também, ele avança o peão, eu capturo, ele avança o peão dele, aqui nesse momento parece que ele pode promover primeiro, mas meu cavalo já se antecipa e chega ali para controlar o movimento. Ele captura o meu peão, eu simplesmente trago meu rei para a luta agora. E aí nesse ponto ele joga cavalo, não sei qual foi a ideia que ele teve aqui. Nesse momento eu penso, aí vem aquela questão do tempo que a gente tá pensando muito rápido e está com medo de perder no tempo. Quando ele joga cavalo em A2, eu posso simplesmente capturar o cavalo. Eu capturo o cavalo e o peão está bloqueado. Dá tempo de eu ir até com o rei lá capturar se eu quiser, ou se eu não quiser, deixo o cavalo estacionado lá e vou promovendo esses peões aqui. Mas eu, muito astuto e muito bruto, jogo o cavalo em B1. Cavalo em B1, ele tenta trazer o cavalo aqui para C1, mas aí já é tarde, caiu o peão. E isso que caiu o peão, ele simplesmente abandonou porque não dava mais. Eu vou voltar então num outro momento da partida em que eu acho que tinha coisa melhor. Eu não jogo essas análises no estoque peixe, não fico pensando nisso porque, como já dizem os grandes youtubers do xadrez brasileiro, se eu for botar isso nas máquinas, as máquinas vão me dizer que eu sou analfabeto funcional, porque qualquer jogada que eu fizesse era melhor. Enquanto tem lá os lances brilhantes que a gente vê que é quando o cara encontra o único lance bom da posição, eu encontro os lances anti-brilhantes. O único lance ruim da posição é o que eu encontro. Então eu não vou ficar quebrando minha autoestima fazendo análise com o computador. Aqui eu estou só para me divertir. Nesse ponto, eu acho que eu tinha uma jogada muito forte, que era dama em F7 cheque. Dama em F7 cheque, o rei tem duas opções. Ele pode vir para H8 ou para H6. A outra opção seria cobrir com a dama, mas se ele cobre com a dama eu troco as damas e o cavalo dele cai em seguida. Por quê? Ele joga a dama, eu capturo, o rei captura, meu rei captura o cavalo e ele não consegue capturar o meu porque o meu sai. Ou seja, seria desastroso. Então, supondo que ele viesse para casa de H6, eu teria cavalo em F5 e daria o mesmo duplo que eu dei, só que com a minha rainha ilesa. Seria ótimo. Acabaria o jogo na hora também. Mas por outro lado, se ele vai para a casa de H8 com a minha dama aqui em F7, eu posso jogar cavalo G6 cheque, o rei não tem alternativas de movimento, e aí a única forma de prosseguir no jogo é dar a rainha no meu cavalo. De toda maneira, eu ainda ganharia a dama dele. Esse é o tipo de coisa que com 37 segundos eu acabo não percebendo, mas eu penso que teria sido a melhor jogada que eu poderia ter feito nessa posição. Então, pessoal, não sei se alguém teve paciência de assistir esse vídeo. Esse vídeo é mais para o meu registro histórico mesmo. E é isso, um forte abraço e até os vídeos sérios do canal.